Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco da Gama e é claro, a gente vai falar aí sobre essa partida, mas antes de trazer todas as novidades, trazer notícias importantes do Vasco da Gama, falar sobre Maicon, o jogador que estava aí no Grêmio nessa última temporada, atualmente está livre no mercado, foi oferecido ao Vasco da Gama e teve conversas com a atual diretoria. Inclusive, já houve um posicionamento por parte da diretoria, no caso, é claro, em nome do Alexandre Pássaro aí, sobre a possível vinda do Maicon para a próxima temporada. A gente vai trazer essa notícia, falar também sobre Juninho, mais uma vez, né, a promessa aí da base vascaína se envolvendo em polêmica, dando mole, é realmente inacreditável e uma pena. Um jogador que tem talento, que tem futuro, mas acabou se perdendo no meio da caminhada. A gente vai falar sobre isso, falar sobre essa 32ª rodada que teve outras partidas ontem, sobre treinamento em São Januário, estátua do Roberto Dinamite e muitas outras notícias. Então, torcedor vascaíno, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal do Gigante, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like e o seu comentário. Quanto você acha que vai ser essa partida de hoje contra a equipe do CSA? E o que você acha também sobre o Maicon, se seria um bom reforço aí para o Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre Maicon, sobre essa possível transferência para o Vasco da Gama na próxima temporada. O que acontece? Apesar de ainda estarmos em 2021, o Vasco ainda não ter garantido o acesso à primeira divisão, já vem sendo comentado nos bastidores de São Januário o que vai acontecer em 2022. Com relação ao elenco, com relação à renovação, eu já trouxe esse vídeo várias vezes, né, falando sobre a quantidade de jogadores que temos atualmente no nosso plantel, que tem o final do contrato nesse ano, né, com o próprio Germancano, Andrei, Marquinhos Gabriel, Vanderlei, são vários, são 16 jogadores do nosso atual elenco que terminam o contrato no final de 2021. E realmente a diretoria já vem conversando sobre isso, já vem traçando planos, metas para a próxima temporada. Porém, além de começar a trabalhar, né, com o que tem dentro do Vasco da Gama, também vem sendo trabalhado com o que tem fora do nosso clube, com relação ao Maicon e também com relação a outros jogadores. Eu já trouxe vídeo aqui falando sobre, por exemplo, o Fernando Miguel. Fernando Miguel, que é um goleiro, capitão atualmente do Atlético Goianiense, mas tem contrato com o Vasco da Gama. É um goleiro do Vasco da Gama e está apenas emprestado ao clube goiano. E no caso, né, o próprio Atlético Goianiense pediu ali uma permanência em definitivo e o Vasco não liberou, dando a entender que de repente seria necessário o retorno do Fernando Miguel para a próxima temporada. Já houve notícia de uma possível conversa com o próprio Diego Souza, né, já que ele também termina o seu contrato com o Grêmio nesse final de 2021 e fica livre no mercado, podendo jogar, quem sabe, uma Série A pelo Vasco da Gama, mas parece que realmente as conversas se intensificaram ainda mais com o Maicon. O Maicon, para quem não sabe, é um volante, estava no Grêmio aí, não somente nessa última temporada, mas também várias outras, conquistou muita coisa por lá, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Taça Libertadores, não é um dos maiores ídolos aí da história do Grêmio, mas sem dúvida nenhuma está na prateleira aí de um dos grandes jogadores que passaram ali pelo Clube do Sul. E o que acontece, torcedor? Ele tá livre no mercado e tá aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, ele é carioca, é cria do Madureira, clube aqui do interior, né, da cidade. E segundo notícia do próprio Maicon, declaração dele, né, em entrevista ao canal do Pilhado, confirmou que foi sondado, recebeu sondagens aí de clubes do futebol carioca, como Vasco, Botafogo, Fluminense e até mesmo umas conversas do Flamengo. Porém, segundo a apuração do site torcedores.com, disse que o Maicon realmente teve até mesmo conversas mais a fundo com a atual diretoria. O site afirmou que ele teria sido oferecido ao Vasco por meio do seu empresário. Ele, que atualmente tem 36 anos, é um meio-campista com característica aí de ser volante ou até mesmo de ser o 10 do time e teria tido seu nome aí oferecido ao Gigante da Colina. Porém, segundo notícias, apesar de ter rolado sondagem da parte da diretoria do Vasco pelo Maicon e também até mesmo ter tido seu nome oferecido à diretoria cruzmaltina, as conversas não seguiram em frente. Acabou, no final de tudo, não agradando todo mundo, né, da diretoria atual do Vasco da Gama. Então, com isso, as chances do Maicon estar no Vasco em 2022, já que atualmente a janela de transferências está fechada, né? O Vasco não pode contratar, não há prazo de inscrição para o Campeonato Brasileiro. O Maicon chegaria apenas no ano que vem e, pelo visto, né, pelas conversas que aconteceram até o momento,
nem em 2022 chegará. Voltando a repetir, tá livre no mercado, chegaria sem custos ao Gigante da Colina, mas não é o objetivo, não é a meta do Vasco para essa próxima temporada. Deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você achou, né? Se realmente você acha que o Maicon seria um bom reforço, se o Vasco deveria utilizá-lo ou não, foi uma boa opção dessa atual diretoria deixar seguir, deixar o Maicon para lá e buscar outros planos, outras metas para a próxima temporada. Mas vamos lá, né, rapaziada? Já a gente vai falar sobre o Juninho, um vídeo aí que acabou viralizando do jogador, mas antes eu gostaria de trazer algumas outras notícias. Primeiramente, sobre a estátua do Roberto Dinamite. Como tá passando aí na imagem para vocês, né, o vídeo da estátua que já está sendo construída, ali da chuteira, em detalhes perfeitos, sem comentários, realmente, muito ideal, muito realista, né, as imagens aí que estão passando dessa chuteira, o cadarço ali, realmente perfeita, essa estátua que está sendo feita, a maior ídolo da história do Vasco da Gama, já começou e já está dando andamento. A previsão de entrega parece ser no dia em que o Roberto Dinamite completará 50 anos do seu primeiro gol como profissional do Vasco da Gama, que será no dia 25 de novembro. De repente, até lá, a estátua já estará completa e teremos a sua inauguração dentro do estádio de São Januário. E falando em São Januário, é claro, hoje teremos Vasco e CSA, um jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e ontem tivemos outras 3 partidas dessa 32ª rodada. O Sampaio Corrêa perdeu para a equipe do Guarani por 1-0, fazendo com que o Guarani acabasse ultrapassando o Vasco na tabela. Agora o Vasco caiu para a 7ª posição. O Brasil de Pelotas venceu o Náutico que acabou empatando com o Vasco nesse último final de semana, né? O Brasil de Pelotas venceu por 3-2. O Brasil de Pelotas, que é o lanterna da Série B, venceu uma equipe que empatou com o Náutico no domingo. É realmente inacreditável o que acontece. E o Cruzeiro perdeu por 3-1 para o Remo. Parece que realmente a situação do Cruzeiro fica cada vez pior aí na tabela. E falando também rapidamente sobre Sampaio Corrêa, é inacreditável o que acontece. Eu falei agora do Náutico, né, que perdeu para o Lanterna e empatou com o Vasco no domingo. E para piorar a situação, o Sampaio Corrêa, que também perdeu para o Guarani em casa, das últimas 11 partidas venceu apenas um jogo. E esse um jogo vocês sabem muito bem contra quem foi. Exatamente, contra o Vasco da Gama. Dos últimos 11 jogos, venceu uma partida, empatou 3 e perdeu 7. E a única vitória foi contra o Vasco. Então é inacreditável, né, o que acontece com o Vasco, perder para times que nunca poderia ter perdido nessa Série B. E ainda falando sobre 32ª rodada, é claro, hoje temos mais 2 partidas. Vasco e CSA às 9h30 da noite e 7 horas Operário e Avaí. Um jogo lá no Paraná, na casa do Operário. Jogo esse que será importantíssimo para o Vasco da Gama. Por quê? Porque em caso de vitória do Operário, acaba travando o Avaí na tabela e fazendo com que o Vasco suba ainda mais e se aproxime do G4. É claro também, em caso de conquista dos 3 pontos por parte do Vasco da Gama. O Vasco vencendo hoje, sobe para a 6ª colocação, fica 1 ponto do 5º colocado e 3 pontos do 4º, que é o Goiás. E caso o Avaí venha a perder também, ficará 3 pontos apenas do 3º colocado da Série B, colocando o Vasco de vez agora, né, na luta por esse acesso. Então é importantíssimo, é obrigação essa vitória hoje contra a equipe do CSA. E ontem tivemos treinamento em São Januário, visando, é claro, essa partida. Tá passando aí a foto para vocês no primeiro treino, que rolou com um novo uniforme de treino do Vasco da Gama. Lindo demais a camisa, né, com patrocínio aí da PixBet. Realmente está um espetáculo essa camisa da capa. A capa realmente tirando o dinheiro do bolso do torcedor vascaíno, porque só material lindo que eles estão fazendo, tá impressionante de fato, né? Ontem rolou esse primeiro treinamento, um treinamento mais leve, é claro, né, pré-jogo, não foi muito utilizado esforço físico durante as atividades, mas o Vasco vai com força máxima para essa partida contra o CSA. E falando sobre Léo Matos, o Léo Matos, que seria uma dúvida para esse jogo, desembarcou hoje às 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro e vai seguir direto para concentração. Ele vai estar disposto aí para a comissão técnica para essa partida de hoje contra a equipe do CSA. Ele acabou tendo que ficar ausente aí quase 2 semanas devido ao nascimento da sua filha lá na Ucrânia. Viajou, passou um tempo por lá, teve que ficar por conta de alguns detalhes burocráticos, mas já foi tudo resolvido. Ontem, por volta das 5 horas, estava em Paris desembarcando, mas hoje, às 7 horas da manhã, já está no Rio de Janeiro e vai a São Januário. Não sabemos se terá condições de jogo para entrar na partida, mas pelo menos vai estar ali com o elenco no banco de reservas. É claro, mais detalhes da partida
4 horas da tarde aqui no canal. A gente vai soltar um vídeo fazendo tudo, análise do CSA, pré-jogo, então não perca, porque vamos ter um vídeo completo de tudo que vai rolar entre Vasco e CSA. E para finalizar o vídeo, rapaziada, eu quero falar sobre Juninho. É de fato triste, é de fato chato vir aqui falar sobre o jogador, porque para mim é um desperdício absurdo. Eu olho para a base atual do Vasco da Gama e acredito que após o Riquelme e o Bruno Gomes, que são 2 dos melhores jogadores aí da base do Vasco dessa última geração, Riquelme é o terceiro. O Riquelme é um jogador de muita qualidade, é um jogador bom, é um jogador diferente, é aquele jogador que parte para cima, não tem medo, tem essa qualidade do drible, mas se perdeu no meio da carreira, se perdeu por causa do dinheiro, se perdeu por causa da fama e parece que dificilmente irá se reencontrar, né? O MT que estava andando com ele decidiu parar de morar com ele, para vocês terem noção. Agora ele está em São Januário, mas o Juninho seguiu com a mesma ideia, desceu ao sub-20, mas mesmo assim não conseguiu receber maturidade. Ele inclusive que iniciou, né, aquele problema que teve contra o Flamengo nessa última terça-feira lá na Gávea, partindo para cima dos jogadores do Flamengo. Então é difícil, é complicado. E para terminar com tudo, ele nessa última semana aí tivemos um vídeo dele que vai aparecer aí pra vocês, de um TikTok dele com um amigo dele lá não sei aonde, em qual local, né? Realmente parece ser perto do local onde ele mora, mas gravando o TikTok como se estivesse tudo tranquilo, com os amigos, com Ferrari, brincando, zoando, enquanto o Vasco é o 6º colocado da Série B e ele desceu pro Sub-20 e tá esquecido por lá. Então a gente realmente vê que falta valor, falta conscientização e falta principalmente amor à camisa e vontade de crescer na carreira. Então, dá uma olhada aí nas atitudes e no vídeo que acabou viralizando do Juninho. Eu quero saber de você o que você achou sobre isso. Chega a nossa roupa aí, filho, quebrando. Ainda fala que é jogador, tá duro, fedendo a peixe. Jogador, cara aí, feio Já pra caralho. Bezinha. Então é realmente difícil, né, torcedor? Como vocês viram aí, volto a repetir. É claro, ele tá na casa dele, ele tá com os amigos dele, não tem nada a ver. Mas se expor é completamente diferente. A mesma coisa que aconteceu há um tempo atrás no Instagram, né? Com aquelas mulheres, que muito foi polemizado. Uma coisa é você fazer na sua, tranquilo. Outra coisa é você expor a mídia. O Vasco não vive um momento bom, é o pior momento da história do Vasco, isso deve ser comentado. E um jogador como ele, que já tem polêmica no meio da torcida, desceu pro Sub-20 e dá esses moles, é realmente inacreditável. Falta maturidade, inclusive também falta alguém do Vasco que está lá junto com ele para ajudar nessas funções. Mas fazer o quê? Esperar que uma hora ou outra essa maturidade venha, o talento que ele tem, que é inegável, possa aparecer ainda mais dentro de campo. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se inscreva no nosso canal. Realmente é muito importante a sua inscrição, você ativar aí também o seu sininho de notificação e também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você achou aí dessa atitude do Juninho. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.